A paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vós nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Meus queridos, como eu avisei no domingo, creio que teve pessoas que não participaram, né? Mas também eu coloquei o anúncio durante a semana no Face, né? Que ontem nós não estaríamos fazendo o trabalho, porque nós tínhamos um compromisso e nós não iríamos chegar no horário. Então transferimos para hoje, mas o nosso dia e horário de culto sempre será às quartas-feiras, às 19h30. Quando houver uma necessidade de mudança, aí nós avisaremos, né? Então, por essa razão, nós transferimos para essa data de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente nesta noite, com o ensino da palavra do Senhor. A semana passada nós falamos sobre o chamado de Abraão, e foi assim um trabalho muito abençoado para a glória do nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre as duas vontades do Senhor. Glória a Deus. Hoje, graças a Deus, estamos aqui. Hoje a nossa irmã Inês não está conosco, está aí se recuperando. E hoje nós temos aqui a nossa irmã Maísa. A nossa irmã Maísa é a nossa filha mais nova, ela é Vita do Senhor. E também nesta noite vai louvar a Deus com um hino. No começo vai louvar a Deus com o hino da harpa, depois vai estar louvando a Senhor Jesus com o hino avulso, né? Glória a Jesus. Hoje estamos completando eu e a irmã Inês 32 anos de casados. 32 anos aí já estão se passando. Daqui a pouco a gente entra aí já estamos entrando, né? No decorrer dos 35 anos. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã Inês, aí minha companheira, aquela que Deus preparou para mim. E ao longo desses anos, Deus tem nos abençoado aí com... Deus nos deu 5 filhos. 4 mulheres e um homem. O homem ele recolheu, porque ele sabe todas as coisas. Nos deixou aí com 4 mulheres. 3 estão casadas e 1 está comigo, né? Olha lá, tá vendo? Daqui a pouco ela vai aparecer aí. Essa é a mais nova. Mas tudo é para a glória do Senhor. Então eu te convido nesta noite para que você venha participar conosco deste culto de adoração ao nome do nosso Deus. Quero aqui deixar a minha saudação, a saudação do projeto Jesus, a fonte que salva, lá para o estado das Alagoas, ali na Serra da Barriga, nosso irmão Ailton, nossa irmã Leni. Deixar também ali a nossa saudação para a nossa irmã Benedita e a minha mamãe, lá em União dos Palmares. Que Deus abençoe a senhora grandemente. Se estiver na casa do meu irmão, que eu não sei como é, não falei com a senhora hoje.
mas deixo também a nossa saudação ali para o meu irmão Luiz e toda a sua família. Glória a Jesus. Nossa irmã Val, que Deus abençoe vocês grandemente. Também lá para o estado da Bahia, os nossos irmãos baianos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pernambuco, Belém do Pará, Paraná, Macapá, Amazonas, Pernambuco. Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Todos os estados brasileiros, que Deus é fiel. Também aqui em São Paulo, nós louvemos ao Senhor e a nossa saudação para nossos irmãos cajamarenses, lá de Cajamar, nosso irmão Roberto Pereira, diácono abençoado do Senhor. Ali também para nossa irmã Michele, nosso irmão Abel, enfim, todos os irmãos que estão ali conectados conosco neste momento, no nome de Jesus. Inteiro de São Paulo, nosso irmão Carlos Lacerda, que Deus abençoe. Aqui para Francisco Morato, nosso irmão Evandro Carneiro, nosso irmão Isidro também. Enfim, todos os irmãos, em nome de Jesus. Queridos, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido. Espero que de domingo para cá você tenha passado bem, que você esteja com saúde, não é? Aonde você estiver, o nosso irmão, nossa irmã que não consegue caminhar, é cadeirante, vive em casa, a palavra do Senhor está chegando até você. Nossa, aquele que está enfermo, aquele que está em um leito de um hospital e os seus familiares estão orando, estamos orando também por vocês. Vamos orar ao Senhor pelo início desse trabalho no nome de Jesus. Querido e eterno Deus, a Ti, Senhor, seja atribuído toda honra, toda glória, Senhor, e toda adoração em nome de Jesus. Ó Pai Santo, Pai amado, te pedimos, ó Deus, que nesta oração, Senhor, o Senhor se faça presente uma vez mais, meu Pai, durante todo esse trabalho, ó Deus, nos dê a direção, Senhor. Nos capacite, ó Pai, para que nós possamos fazer tudo, Senhor, para louvor e para a glória do Teu santo nome. Ó Deus de Israel, Deus maravilhoso, meu Pai da graça, ajude e fortaleça o Teu Filho, Senhor, aonde ele estiver, Senhor. É o nosso pedido, ó Deus, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está entrando pela primeira vez e não nos conhece, eu sou o pastor José Fernandes e o nosso trabalho é denominado Jesus, a fonte que salva. Então seja muito bem-vindo e vamos juntos adorar o Senhor com a nossa irmã Maísa. A nossa irmã Maísa hoje vai fazer aqui o trabalho da nossa irmã Inês, que não pode estar conosco hoje aqui. Mas Deus é fiel, ela vai fazer suas considerações iniciais e vai estar louvando ao Senhor Jesus com o hino da harpa. Pode baixar, irmãos, o hino da harpa aí, facinho, rapidinho. Você vai estar louvando a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite para todos que estão assistindo essa live. Vamos iniciar o culto com o hino 299 da harpa, que se chama Há um Canto Novo. Então eu te convido para estar adorando a Deus junto comigo.
Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, não é? Nosso irmão Gives Fernandes, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra. Eu continuo ainda com muita resfriado muito forte. Estou com bastante dificuldade, mas Jesus é fiel. Segundo livro da Bíblia Sagrada, livro do Êxodo. Tá? Êxodo, capítulo de número capítulo de número 3, versículo 1 ao 10. Vamos para a palavra do Senhor Jesus.
aprender. Vamos junto adorarmos a Deus. Se você não tem Bíblia, pode baixar a Bíblia online no seu tablet, no seu computador, no seu celular. E pode aí acompanhar. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Estaremos fazendo uma leitura um pouquinho extensa, para que nós possamos aí entender aquilo que nós vamos compartilhar com os irmãos nessa noite. Nos fala sobre Moisés e a sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e o tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome?
que lhe direis? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés, mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. E assim se lembrarão de mim de geração em geração. Vai ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor teu Deus, de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Glória a Deus, meus amados irmãos. Vamos falar nessa noite um pouco sobre as duas vontades do Senhor, as duas vontades de Deus. Mas, pastor, qual é as duas vontades de Deus? A vontade soberana e a vontade permissiva. Qual é a vontade soberana de Deus? E qual é a vontade permissiva do Senhor? Se você já ouviu falar nesse assunto, escreve embaixo no comentário. Eu já ouvi falar, pastor. Já estudei sobre isso. Se você não ouviu, nunca estudou, vamos juntos caminharmos pela Bíblia Sagrada. O nosso dever, irmãos, é conhecermos este livro aqui. O nosso Brasil, cada país, ele tem a sua Constituição. O povo de Deus também tem a sua Constituição. É a Bíblia Sagrada. A paz do Senhor para nossa irmã Leia Santos. Que Deus continue lhe abençoando, irmã. Em nome de Jesus, a irmã e toda a sua família. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Vamos começar aqui por Moisés. Por que eu fiz essa leitura um pouco extensiva? Para que nós pudéssemos aí ter um entendimento. Quando Deus ele chama Moisés para libertar o seu povo do Egito, não foi Moisés que escolheu isso. Moisés nunca sonhou com isso. Moisés imaginou que um dia ele fosse ser escolhido por Deus. Aí está a vontade soberana do Senhor. A vontade soberana de Deus é aquilo que nasce, é o projeto do seu coração para com o homem. O homem não tem intervenção nenhuma, não pediu nada, não orou a Deus por nada. Nasce o projeto no coração de Deus. Essa vontade é soberana, porque parte do coração de Deus para com o homem. Então Deus, quando ele chama Moisés, para quem não conhece,
acha que Moisés era um bobinho. Moisés era somente um pastor de ovelhas e ponto final. Não, irmãos. Nossa irmã Célia Bernardo, que Deus abençoe minha irmã, a paz do Senhor para a irmã e seu esposo. Glória a Deus. Deus abençoe vocês aí em Cajamar. A nossa irmã Leia Santos. Coloca aí, irmã Leia, para nós aí de onde a irmã está participando conosco. Se é de Cajamar, se é de Pernambuco, onde que a irmã está. Glória a Jesus. A nossa irmã Célia esteve há poucos dias aqui em casa, participou conosco de um culto abençoado com nossas filhas, nossos genros, e está hoje participando conosco. Deus abençoe minha irmã no nome de Jesus. Então veja bem, Moisés, ele foi criado aos pés de Faraó. A palavra diz que Moisés, irmã, lá de Cajamar, glória a Jesus, Moisés, ele é instruído em toda a ciência do Egito. Moisés formou-se em advocacia, Moisés era legislador, viu? Você vai encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, para quem não conhece, capítulo 7, versículo 22, ali vai dizer que Moisés, ele era instruído em toda a ciência do Egito. Ora, Moisés foi criado no palácio. Moisés era um dos filhos de Faraó por adoção. Então Moisés não era qualquer um. Mas Moisés foge. Não vou entrar nesse mérito agora. E quando ele foge no palácio, ele vai para as terras de Midian. Ali ele fica 40 anos aprendendo com o Senhor, aprendendo a pastorear rebanhos de ovelhas. Então Moisés ficou muito tempo afastado da sociedade em si, daquilo que ele mais fazia. E agora Moisés começa a questionar com Deus a sua dificuldade em falar. Ele teve medo de chegar até Faraó e não saber se expressar. Ora, irmãos, o chamado, a vontade soberana do Senhor na nossa vida, ele não muda os planos. Não adianta você dizer que não vai, que você vai. Então a vontade, ela nasce no coração de Deus. E aí Moisés tenta explicar para o Senhor aquela situação. E aí Deus diz: olha, Moisés, vamos fazer diferente. Você vai como se fosse eu. E Arão vai como se fosse o teu profeta. Chegando lá, Arão vai dizer aquilo que você quer dizer para o povo. Ele vai ser o teu porta-voz. Então o projeto nasce no coração de Deus. A vontade soberana do Senhor. O homem não tem intervenção nenhuma nisso. É um projeto de Deus. Assim como Deus escolheu salvar você e a mim. Nós não pedimos para ser salvos. Nós não pedimos para aceitar Jesus. A Bíblia diz que foi Ele quem nos escolheu e não nós. Então, é algo que nasce no coração do Senhor. Vontade
soberana, porque vem do coração de Deus para nós. Amém, irmãos? Estão entendendo aí? Ou está difícil? A vontade soberana é aquela que nasce no coração do Senhor. Outro exemplo, vamos para Gênesis, no capítulo 12, está com a sua Bíblia aí? Se não tiver, providencie, porque é culto de ensino, você vai anotando direitinho, para quando você tiver um tempinho, você vai lendo e você vai se aprimorando na palavra do Senhor Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 12, Gênesis, para quem não conhece, para aqueles que estão nos acompanhando e não conhecem ainda a Deus, livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Se você que é crente e está com dificuldade de encontrar o livro do Gênesis, diga misericórdia, Senhor, porque é o primeiro livro da Bíblia. No primeiro capítulo, no livro do Gênesis, no capítulo 12 e no versículo 1, ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vontade soberana. Abraão, ele não orou a Deus para pedir nada disso. Deus escreveu para Abraão, a quem era Abraão, um projeto que nasce no coração do Senhor. Muitas coisas acontecem em nossa vida porque é a vontade soberana de Deus. Ele quis, ele queria, ou ele quer que isto aconteça na nossa vida. Você não orou a Deus, você não pediu a Deus, você não sonhou com isso. Quer ver um exemplo? Eu vou dar aos irmãos um exemplo. Eu aceitei a Jesus há 32 anos atrás, 33 anos. Eu nunca pedi para Deus para ser pastor. Eu nunca pedi ministério a Deus. Mas Deus já tinha esse projeto para comigo quando Ele me salvou. Então isto é o quê? A vontade soberana de Deus. Ah, eu sou levita, meu Deus. Eu não pedi para ser levita. Eu não pedi a Deus para louvar. Mas Deus te deu o dom natural do cântico. Isso é um projeto dele. Então isso é vontade soberana do Senhor. Está dando para entender até aí? Está difícil? Vamos aprendendo, irmãos. Tá? Para você saber explicar para alguém, quando alguém te perguntar, irmão, o que é a vontade soberana de Deus? O que é que você vai responder para ele? Ah, irmão, vontade soberana é vontade soberana. Porque Deus é soberano. Então, isso é uma resposta, irmão. Meu irmão, vontade soberana, a vontade soberana de Deus é aquilo que nasce em seu coração para com o homem. Essa é a vontade soberana do Senhor. Deus, Ele tem os seus projetos para com o homem. Porque antes de você nascer,
antes de eu nascer, lá em Salmo 139, Deus já tinha escrito o nosso projeto de vida. Então essa que é a vontade soberana do Senhor. Deus aparece para Abrão e lhe apresenta o projeto que Deus fez para Abrão. Olha, Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra. Aí é tremendo. É por isso que a nossa trajetória é assim. Quando aceitamos a Cristo e Deus nos apresenta os seus projetos para conosco, Ele não disse que dia que vai ser, como que vai ser, em que tempo vai acontecer. Ele não fala nada disso. Mas é na caminhada. É na caminhada que Ele vai se revelando para conosco. Foi assim com Abraão. Vontade soberana de Deus para Abraão. Então precisamos entender tudo isso. Um outro exemplo, Samuel. Quem era Samuel? O último juiz de Israel. O primeiro profeta e sacerdote de Israel. Quando Ana, ela ora, aí aqui nós temos a vontade permissiva do Senhor. É o projeto. Porque Ana era o que? Estéril. Agora Ana faz um voto, ela pede a Deus um filho. Vontade permissiva. Tá? Não estou falando nessa parte que eu vou explicar daqui a pouco. Mas qual que é a vontade soberana de Deus para com Samuel? Era que Deus iria levantar Samuel como sacerdote e como profeta para o povo de Israel. Essa é a vontade soberana de Deus, porque Samuel não pediu. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, existem dois livros de Samuel, 1 e 2. 1 Samuel, capítulo de número 3. Vamos lá. Vamos comigo caminhar um pouquinho. Vamos caminhar pela palavra. 1 Samuel, capítulo de número 3. Já encontrou? Está pronto? Vamos lá. Misericórdia de Jesus. Encontrou, irmão? Antigo Testamento. 1 Samuel está no Antigo Testamento. Tá? Você vai passar os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí você vai encontrar os Juízes. Depois vem Samuel. Então, primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, ou seja, não tinha dom de profecia naqueles dias. Não tinha profeta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a
a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. Ou seja, Deus se mostra para Samuel, chama Samuel 3 vezes. 3 vezes. E Samuel, por ser muito jovem, não tinha ainda intimidade com o Senhor, ele não entendeu quem era Eli, o sacerdote. Aí ele entende que é Deus querendo falar com o menino. Aí diz: olha, da próxima vez, quando você ouvir essa voz, aí você diz: eis-me aqui, Senhor. Então, irmãos, quando nós estamos na caminhada, começando, é como uma criança que está tomando leite, mamadeira. Ainda não conhecemos a Deus como deveríamos. O caso de Samuel. Vontade soberana de Deus na vida de Samuel. Porque Deus ia levantar Samuel como grande líder de Israel para poder ali estar julgando como juiz Israel. Vontade soberana de Deus. Agora, daqui a pouco, Deus vai falar conosco da vontade permissiva. Aí você vai ver o que é estreito na terra. Porque esses homens aqui, eles experimentaram a vontade soberana do Senhor. Deus os escolheu para que eles fizessem a obra do Senhor. O outro exemplo, são tantos exemplos. O outro exemplo é Maria. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Quando o anjo, eu falei sobre isso aqui a semana passada. Quando o anjo aparece a Maria e vai anunciar até ela o nascimento que ela ia ser mãe do Salvador. Ali é um projeto que nasce no coração de Deus. É tanto que Maria se assusta com a saudação do anjo. Porque ela jamais imaginou que uma moça virgem iria conceber uma criança. Vontade soberana de Deus para com Maria. Projeto de Deus, ele apresenta o projeto para ela. E aí, você quer? Vamos junto? Vamos caminhar? É assim conosco, irmão. Deus nos apresenta o projeto. Aí tem crente que pensa que ele foi chamado somente para ser membro de banco. Fica lá cochilando, babando, caindo. Tem gente que dorme tanto que sonha até com onça. Misericórdia, sim, senhor. Sonha tanto. E eu estou falando para vocês que eu já vi isso acontecer. O crente ter sonho dentro da igreja. E não é sonhar com os anjos. É sonhar com o que não deve. Por quê? Porque ele não foi para cultuar a Deus. O culto, irmãos, o culto, ele é um serviço. Ele é uma prestação de serviço
a Deus. Estamos cultuando ao Senhor, estamos oferecendo a Deus o nosso culto de adoração ao nome do Senhor. É por isso que muitos crentes, não são poucos não, são muitos crentes, não servem a Deus de forma melhor, porque não conhecem a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos, continuamos em conhecer a Deus. Pode ver que nos cultos de ensinamento as igrejas são vazias. Por quê? Porque os irmãos não têm interesse em aprender a palavra de Deus. Aí quando chega no culto que o pastor vai lá ler a palavra oficial, lá no livro do Gênesis, ele vai para o Apocalipse. Se fosse profeta menor, meu Deus do céu, não vai encontrar nunca. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. No culto, nós estamos ali para oferecer a Deus o melhor. O melhor. Não é para você estar dormindo. Está dormindo, você vai dormir na sua casa. Na sua cama, sua rede, seu colchão. Estamos para cultuar, adorar a Deus. Amém? O tempo não vai dar a falar muito. Vamos correr aqui. Vamos para a vontade permissiva do Senhor. Fale sobre a vontade soberana de Deus. Com a vontade soberana de Deus. É o projeto que nasce no coração de Deus para com o homem. Tá? É desejo do Senhor que você faça aquele algo o qual Ele quer que você faça. Ele escreveu um projeto para você, nasceu no coração dele e ele tem prazer, alegria em você fazer para ele, em você, abraçar o projeto que ele fez para você. É a vontade soberana do Senhor, projeto que nasce no coração de Deus, para com o homem. Amém? Vontade permissiva. Vamos voltar lá para Samuel. Quando Ana casa com Eucana, que era seu esposo, Ana não tem filhos, ela é estéril. Ela poderia aceitar. Olha, Deus não me deu filho, então por que eu vou ter que estar aqui pedindo para ele se ele resolveu não me dar? Mas não. Porque naquela época de Ana era humilhante, era humilhada a mulher que não gerava filhos. Ela era excluída da sociedade. Ela não era bem vista. Tá? Então, ela não gerava filhos. Mas ela faz um voto a Deus. Que se ela fosse mãe, ela daria o menino no templo do Senhor para ser criado pelo sacerdote. O menino era do Senhor. Aí entra a vontade permissiva. Deus permite que ela fosse mãe. Não está no coração de Deus. Mas Deus permitiu. Vou te dar um exemplo. Certa irmã, em uma congregação que eu congreguei, o seu filho nasceu, depois já com uns diazinhos de vida, faleceu, ainda era novinho, e ela não aceitou aquilo. E ela começou a brigar com Deus. Em oração, Deus, quero resposta, porque quero resposta, porque o Senhor não pode fazer isso comigo, o Senhor não tem esse direito. Ora, quem somos nós, meros mortais, para dizer que Deus não tem o direito
de fazer algo conosco, nós tomar cuidado, ele tira até a nossa vida, irmãos. Então, se você quer ter vida, fique em paz, tá? E começou aquela briga, naquela noite eu fui pregar naquele trabalho. Deus me deu uma palavra para aquela irmã. Uma palavra profética para ela. E Deus disse para ela que naquela madrugada Deus ia revelar para ela o motivo porque ele tirou o filho dela. Quando é de madrugada, ela tem um sonho. E ela vê um motoqueiro, uma rebeldia tremenda, bagunçando e aquele negócio todo, e a polícia atrás, aquela luta, e ela acorda no desespero, e quando ela acorda, ela volta de novo, quando ela abre os olhos de novo, ela vê a visão de novo. E aí um homem se apresenta para ela e diz: "Você sabe quem é aquele motoqueiro?" Ela disse: "Não. Aquele motoqueiro seria o teu filho no futuro. Por isso eu tirei ele para poupar você de uma grande dor." Tá vendo? Então assim, irmão, não discuta com Deus. Se ele não te deu algo, porque não é para você ter. Aí entrou a vontade permissiva de Deus na vida de Ana. Deu para entender? Ou ainda está embaraçosa a coisa? Quer ver um outro exemplo de uma vontade permissiva de Deus? Jonas no ventre do peixe. Deus manda Jonas para um lugar e Jonas vai para outro. E por causa de Jonas, todo mundo que estava na embarcação quase morreu. Jogaram tudo fora por causa da rebeldia de Jonas. Aí Deus permite a baleia, o grande peixe, engolir Jonas. Mas vai lá um pouquinho, vá. Vai lá ver como que funciona lá as tripas da baleia. Vai lá. Entre lá. E ela engole Jonas. E a Bíblia diz que Jonas, ele se sente no inferno. Vontade permissiva de Deus. Não era projeto de Deus Jonas morar dentro de um peixe. Andar em submarino. Mas pela rebeldia de Jonas, Deus permitiu que a baleia engolisse ele. Então, vontade permissiva de Deus na nossa vida, quando nós queremos algo que não está no coração de Deus. E aí a Bíblia diz, e ela é bem clara, que muitas das vezes nós oremos e não recebemos, porque pedimos mal. Queremos algo que não está na vontade do Senhor. E às vezes não temos nem sabedoria para orar. Insistimos naquilo. E aí mais tarde vem o quê? A dor de cabeça. As lágrimas. Sofrimento. Por quê? Porque pedimos algo para Deus que não estava no coração do Senhor. Nos dar aquilo. Vamos correr. Está dando para entender aí, irmãos? Alguma dúvida? Escreve embaixo aí. Vamos falar de Jó. A Bíblia diz que o diabo pede a Deus para se andar com Jó. Então o sofrimento de Jó é uma permissão de Deus. Entendeu? O sofrimento de Jó é uma permissão de Deus
para mostrar para o diabo que Jó era fiel a Deus. Que Jó era íntegro, era reto. Ele não mudava. Deus, conhecendo Jó, fez isso. Jó 1,17. Jó está antes de Salmos. Para você não se perder aí. Jó 1,17. Diz assim a palavra do Senhor. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas deram sobre os camelos e tomaram os moços e feriram o fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. O que é isso? É os filhos de Jó sendo mortos. E Jó ficando agora sem filho, sem esposa, sem nada. Mas Jó continuou fiel ao Senhor. Mesmo sendo provado por Deus sem saber, e Deus não disse a Jó que era esse o motivo, tá? Deus tinha permitido isso na vida dele, Deus não disse para Jó, mas a Bíblia diz que no final Deus multiplica o que Jó tinha. Então nós devemos ter muito cuidado quando vamos orar, ou quando formos orar, ou quando quisermos algo, e precisamos entender se este algo está na vontade do Senhor. Para nós não cairmos nesse erro. E está pedindo algo que Deus não quer, mas Ele permite. Ainda que nós tenhamos lá na frente muitas dores de cabeça, consequências ruins, mas Deus permite. Sabe por que Ele permite? Mas pastor, eu não entendi. Se Deus sabe que aquilo é ruim para nós, por que Ele permite? Primeiro, porque Ele deu ao homem o livre arbítrio. A escolha. O direito de escolha é nosso. Nós temos o direito de escolher. Por isso que Ele permite. Mas tenhamos cuidado em pedir algo a Deus, e se este algo está dentro da vontade do Senhor, tá? Então a vontade permissiva de Deus na nossa vida é quando algo não está no seu coração. Mas a palavra diz que Deus cumpre o desejo do coração do homem. Ainda que esse desejo não esteja no coração de Deus, Ele cumpre. Mesmo que você lá na frente sofra as consequências. Então vamos orar com sabedoria. Vamos servir a Deus com sabedoria. E nunca ficar insistindo em algo que Deus não quer nos dar. Eu tenho muitos e muitos testemunhos acerca disso. Mas não vou falar porque não dá tempo. Tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. As duas vontades do Senhor. A vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade soberana são os projetos que nascem no coração de Deus para conosco. Vontade permissiva, tudo aquilo que não está no coração de Deus, mas Ele permite que em nós se cumpra quando eu e você pedimos a Deus. Foi o caso de Ana, foi o caso de Jonas, tá?
e tantos outros exemplos que nós temos. Sofrimento de Jó, um exemplo. Então, ore a Deus com sabedoria. Vai pedir um trabalho para Deus, peça com sabedoria. Deus, eu quero um trabalho, a porta da porta, e você não vigia. Aí Deus abre uma porta para você no horário que você não pode cultuar, no horário que você não pode estar com a sua família em casa. Aí começa o choro. Deus, não foi isso que eu pedi. Deus, é agora. Mas não foi você que pediu? Foi você que pediu? Então peça com sabedoria. Porque todo aquele que pede, recebe. O que bate a porta se abre. O que busca, encontra. Amém? Vamos agora ouvir a nossa irmã Maísa. Ela vai louvar a Deus com hino. Quando terminar, nós vamos orar por você. Fazer uma oração especial. Para Deus estar te abençoando. E depois estaremos encerrando o trabalho no nome de Jesus. Vem do alto lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá do céu, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habitam os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão, constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo olho da unção de Deus, que em breve tu verás descer. Vitória que vem lá do céu. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Se tu clamas, espera muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor. Tu jejuas e deixa mais cair teus prantos, que na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão, constante o teu tema seja buscar a Deus em oração.
vitória que vem lá do céu. Oh, paciente, espera em Deus, nele confia. Como Abraão, Davi e Jó, nele esperou. Pelos prantos de Ana, Deus deu-lhe um filho. Ouviu Elias e também ouve o teu clamor. Mas confia no Senhor e ora de joelhos e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que em breve tu verás descer. Vitória que vem lá do céu. Vitória que vem lá do céu. Vitória que vem lá do céu. Oh, aleluia. Louvado seja Deus, vitórias que vem lá do céu. Vamos orar. Coloca aí a sua fé em ação agora. Se você está enfermo, coloque as suas mãos sobre a sua enfermidade. Se você quer algo que está esperando no Senhor, põe a sua fé em ação, porque Deus pode todas as coisas. Glória a Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus, dobra o joelho e coloca aí embaixo nos comentários: estou voltando para Jesus, pastor, e quero participar do projeto juntamente com o Senhor. Como faço? Entra no nosso e-mail, pastorguilhermefernandes@hotmail.com, pastorguilhermefernandes2025@gmail.com, ou então você vai no chat lá e coloca: você está voltando para Jesus? A mesma situação, ó, que está lá embaixo. Estou voltando para Jesus. E faz a mesma coisa. E nós vamos entrar em contato com você. Tá bem? Põe a sua fé em ação, creia agora. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso e querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, oremos sobre estas famílias, meu Pai, diante do Senhor. Te pedimos, ó Deus, a cura para a enfermidade. Essa enfermidade, ó Deus, que não sara. Essa enfermidade, Senhor, que os médicos não conseguem, ó Deus, parar. Mas o Senhor é fiel, és digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Meu Pai, em nome de Jesus,
Estenda tuas mãos poderosas e repreenda este mal, Senhor. Ah, meu Senhor da glória, abre a porta, ó Deus, de trabalho para aquele que está precisando, Senhor. Ó Jesus fiel, usa, meu Pai de misericórdia, para com o teu povo nesta noite. Faz um milagre, ó Deus, acontecer para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus querendo, este teu servo, este ou aquela que está, Senhor, querendo o encontro pessoal com Cristo. Faz do milagre acontecer, Senhor. Ó Santo de Israel, vai repreendendo todo o mal nesta noite. Faz a tua filha, o teu filho sentir o milagre, Jesus, a cura acontecer. Seja qual for a dificuldade, meu Deus, opera o milagre agora, para louvor e glória do teu nome, Senhor. É o nosso pedido e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, te ajude, te dê graça e que você venha ter uma noite abençoada na presença de Deus e que você tenha uma sexta-feira cheia da graça do Senhor. Deus te abençoe, te ajude. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. Os céus estão felizes com a tua presença. Deus abençoe nossa irmã Célia, nossa irmã Leia, nosso irmão Roberto, enfim, todos os irmãos que participaram conosco nesse trabalho. Recebam a vitória, a bênção e a cura no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nossa irmã Maísa por ter estado aqui conosco hoje. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente, leve a vida do Senhor e deixe Deus lhe usar poderosamente. Deixar aqui a nossa paz e o abraço para o esposo da nossa irmã Célia. Deus abençoe meu irmão, no nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizerem amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz.